Este manuscrito foi publicado na Journal of Soil Utilization, intitulado como Aumento na atividade do óxido de nióbio para fotorredução de CO2 pela deposição de nanopartículas de cobre por magnetron sputtering. Este trabalho foi escrito por Ana Luísa, Igor Centurion, Juliana Torres, Renato Gonçalves, Lucas Ribeiro, Cauê Ribeiro, Jean da Cruz e Francisco Nogueira. O crescimento populacional e o aumento na atividade industrial têm resultado em uma grande demanda por energia, e parte desta energia ela é proveniente da queima de combustíveis fósseis, o que acaba liberando grandes quantidades de gases causadores do efeito estufa na atmosfera, como por exemplo o dióxido de carbono. E este processo ele resulta em sérios problemas ambientais, entre eles o aquecimento global. Desta forma, a fotossíntese artificial ela se destaca entre os diferentes métodos existentes para ativar e transformar a molécula do CO2, uma vez que este processo reproduz a fotossíntese natural, utilizando a molécula de CO2 como matéria-prima para a geração de combustíveis renováveis de alto interesse industrial. O óxido de nióbio ele tem sido muito estudado para essa proposta, devido às suas notáveis características, como por exemplo a alta resistência à corrosão, grande abundância e estabilidade termodinâmica. Entretanto, ele apresenta algumas desvantagens, como elevado band gap e a alta taxa de recombinação dos pares elétron-buracos fotogerados. Uma alternativa é a formação de heteroestruturas ou dopagem do nióbio com metal ou não metais, o que pode acabar reduzindo a taxa de recombinação, melhorando assim a eficiência fotocatalítica deste material. Portanto, o foco deste estudo foi analisar a influência do método de preparação na atividade fotocatalítica do óxido de nióbio com cobre para a fotoconversão do CO2 em meio líquido. O óxido de nióbio ele foi sintetizado pelo método dos peróxidos oxidantes sobre tratamento hidrotermal para sua cristalização e, em seguida, nanopartículas de cobre foram depositadas na superfície do óxido de nióbio através do método de magnetron sputtering. Essa deposição ela é livre de impurezas, uma vez que se utiliza um alvo altamente puro para a ejeção dos átomos, trazendo assim numerosas vantagens, como por exemplo a alta dispersão do metal. Através das imagens de micrografias eletrônicas, nós podemos observar a presença de nanopartículas de cobre na superfície do óxido de nióbio, com um espaçamento interplanar atribuído à presença tanto do cobre metálico quanto do óxido de cobre. Durante o processo de fotorredução de CO2, não se observou diferença significativa na conversão do CO2 a monóxido de carbono entre os materiais. Entretanto, para o nióbio decorado com cobre, houve uma alta produção de metano comparado com o material puro. E essa melhora na performance fotocatalítica, ela pode ser atribuída à redução na taxa de recombinação dos pares elétron-buracos fotogerados. Esta melhora na performance também pode ser atribuída ao compartilhamento de elétrons entre a banda de condução do óxido de nióbio e das nanopartículas de cobre. Além disso, a elevada produção de metano, ela pode ser atribuída à presença de espécies de óxido de cobre na superfície do nióbio, resultado da oxidação parcial das nanopartículas de cobre metálico quando expostos ao ar atmosférico. Além disso, parte dessas nanopartículas metálicas elas também podem ser oxidadas pelos buracos fotogerados durante o processo de fotorredução, o que justifica, portanto, a elevada seletividade para metano durante o processo de fotorredução de CO2. Além do monóxido de carbono e do metano, importantes produtos também foram identificados na fase líquida. Entre eles, nós podemos destacar o metanol. E uma das possíveis formas de comparar a eficiência dos fotocatalisadores
é através do cálculo do número de elétrons transferidos para reduzir cada molécula de CO2. E nós podemos observar que, para o nióbio decorado com cobre, este número de elétrons foi significativamente maior. Portanto, a técnica de magnetron sputtering forneceu um material livre de impurezas, contendo clusters de cobre altamente dispersos na superfície do óxido nióbio. Quando este semicondutor foi submetido à radiação ultravioleta, os elétrons fotogerados migraram para a banda de condução do óxido nióbio e se moveram para as nanopartículas de cobre presentes na sua superfície, levando a um aumento no tempo de vida dessas cargas fotogeradas, prevenindo sua recombinação e aumentando, portanto, a eficiência da fotorredução de CO2. O óxido nióbio decorado com cobre mostrou uma elevada conversão para metanol, ácido acético e formato em fase líquida. Os catalisadores modificados desenvolvidos neste estudo ampliam a capacidade do óxido de nióbio atuar nos processos de fotorredução de CO2.